amores, tudo bem com vocês? Então estamos aqui para mais uma aula de ciências, né? Lembrando que hoje nós vamos estudar o capítulo 17 do livro de vocês, tá? Então já fiquem atentos, peguem o livro de vocês e acompanhem o que a professora vai explicar, ok? Então, o que é que vocês vão perceber a partir de agora? No sexto ano nós estudamos a parte das células, nós estudamos os sistemas que tem no nosso organismo também, mas agora nós vamos deixar a ciência, a biologia um pouquinho de lado e vamos voltar um pouquinho para a nossa parte da química, tá bom? Então, o que é que nós vamos ver nesse capítulo? Vamos estudar as transformações da matéria, ok? Ação versus a reação. E aí, o que é que nós vamos observar? Na aula passada, nós vimos essa parte da matéria, né, o que é o átomo. Vocês sabem que o átomo ele vai ser formado por prótons, nêutrons e elétrons. E na aula de hoje, que nós vamos estar falando sobre as transformações que acontecem nessa matéria, que é formada por átomos, vai estar sempre em transformação, tá? O que isso quer dizer? Quais exemplos eu posso dar para vocês, né? Primeiro, um exemplo. Esse calor que está, né, nesse tempo agora, vocês podem colocar um refrigerante, ou então um suquinho, ou uma água mesmo, com gelo. E vocês vão perceber que esse gelo, depois de um determinado tempo, ele vai sumir. E isso é uma transformação que acontece com a matéria, que é o quê? A água. Outro exemplo que eu posso dar para vocês, lembrem do São João, né? Um tempinho tão bom, dançar um forrozinho, soltar várias bombas também, né? Essa fogueira que nós queimamos no São João também é uma transformação. A madeira, ela entra em combustão, ela queima, fornecendo aí esse calor, né? E também essa imagem tão bonita. Outro exemplo que nós podemos dar, ferrugem, que vocês podem observar, por exemplo, de maneira mais fácil, no bombril, no caso no aço, né? Que vocês acabam lavando, ou então a mãe de vocês acabam lavando os pratos. E aí tem vários exemplos. Nós temos também o amadurecimento de algumas frutas, eu coloquei o exemplo da banana. Outro exemplo que pode acontecer é algum algum carro ou moto, acabar amassando a sua lataria. Tem também algumas transformações, decomposições que acontecem na natureza. E também, lembrando do sistema digestório, o ato da digestão, da mastigação e da presença da saliva junto com esses alimentos, tá? Então, tudo isso daqui são matérias que estão sofrendo transformações e vão estar formando alguma outra coisa depois. Só que aí tem uma coisa bem interessante que vocês têm que saber. Existem transformações que são reversíveis e transformações que são irreversíveis. Professora, o que seria isso? Eu vou explicar direitinho para vocês, tá bom? Mas primeiro eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Que eu acho que vocês vão se fazer também, que é a seguinte. Por que algumas transformações são reversíveis e outras não? Então, como eu comentei com vocês, a matéria, que vocês sabem que são formadas por átomos, elas podem ter algumas mudanças em sua estrutura. E aí o que é que vocês vão observar? Como é que vocês vão perceber que as transformações elas vão ser reversíveis ou não? A resposta vai estar na estrutura da matéria, como eu comentei com vocês. Por quê? Porque algumas sofrem mudanças na sua composição. Elas vão mudar totalmente o que eram do início até o final dessa transformação. E tem outras que só vão sofrer mudanças na sua forma ou estado físico. O que seria isso? Lembrem as mudanças de estado físico, fusão, evaporação ou ebulição, né? Sublimação, aquelas que eu comentei com vocês. Lembrar também da água, tá bom? Quando tem essas transformações do estado sólido para o estado líquido e do estado líquido para o gasoso ou vice-versa, você vai ter um tipo de transformação. Mas, professora, como é que eu vou conseguir diferenciar esses dois tipos, né? Como é que vai ser feito isso? Então, vamos lá para que vocês entendam direitinho. Primeira coisa, antes de eu mostrar para vocês o que são as transformações reversíveis e as transformações irreversíveis, eu quero que vocês entendam que nesse processo de transformação, nós podemos ter algumas coisas que podem acontecer e indicar a vocês que está acontecendo aí uma transformação, seja ela física ou química. Isso daí vocês vão ver também que é justamente uma outra nomeação para essas transformações reversíveis e irreversíveis, tá bom? E aí, o que é que acontece? O que é que pode acontecer nesse processo de transformação?
Primeira coisa, pode haver alteração na cor de uma solução. E um exemplo disso daqui que vocês podem observar, essa mudança de coloração, vai ser justamente quando a mãe de vocês estiver fazendo o cafezinho. Primeiro, vocês sabem que precisa de água e do café. Então, quando você coloca o café dentro dessa água, você vai ver uma mudança de coloração na água, tá bom? Então, isso daí já é um exemplo de transformação daquela matéria. Outra coisa que vocês podem observar é a eliminação de um gás. Por exemplo, se você queima lenha, queima madeira, você vai perceber que além daquela luz, você vai estar soltando também alguns gases na natureza, tá bom? Então, aqui é outro tipo de transformação, uma outra coisa que pode acontecer nessas transformações que tem no nosso dia a dia, tá bom? Outra coisa, a formação de um novo estado físico. Por exemplo, quando você derrete uma barra de chocolate. Primeiro, vocês sabem que ela está em estado sólido, né? Um estado mais durinho, mas com a temperatura mais elevada, você vai ver que ele vai derreter, tá? Então, quando você tem essa mudança de estado físico, tá? Você vai ter aí também o processo que acontece na transformação. E aí nós temos também a liberação de um odor diferente. E isso nós podemos observar quando? Se por algum acaso acabar a luz, né, a energia, e você tiver uma determinada quantidade de carnes na geladeira, se essa energia não voltar rápido, você vai observar depois de um tempo que vai ter um odor, né, meio desagradável, que é justamente a carne que acabou de estragar. Então, aqui são exemplos de coisas que podem acabar acontecendo nesse processo de transformação, tá bom? Mas agora vamos voltar para essa parte das transformações químicas e físicas ou transformações reversíveis e irreversíveis. Como é que vocês vão observar aqui, né? Primeira coisa, nós vamos falar sobre o fenômeno químico, que vai ser a mesma coisa que o quê? De fenômeno irreversível. O que isso quer dizer, professora? Vou explicar para vocês. Fenômeno químico é também chamado de reações químicas, que vocês vão ver isso um pouquinho mais para frente, tá bom? E nós vamos ter o quê? Que o que foi inicialmente visto, como vocês estão observando aqui na banana, ela vai ser totalmente diferente do que você vai encontrar após todo esse processo de transformação. Então, o que você tem no início do processo de transformação vai ser totalmente diferente do que você tem no final. Falando mais quimicamente, o que é que eu posso falar para vocês? Que os reagentes, o que está iniciando esse processo, essa reação, né, essa transformação, vai ser diferente do produto, que vai ser justamente o processo, aquela parte final dessa transformação química, ok? Então, o que é que nós vamos observar? Que o fenômeno químico é aquele que altera a natureza da matéria, isto é, altera a sua composição. E por que fenômeno irreversível? Porque, como eu comentei para vocês, você não consegue transformar o que está no final no que era inicialmente. Como assim, professora? Eu vou dar exemplos para vocês. O primeiro, a banana. Quando você chega ao produto, que é o estágio final, você não vai conseguir voltar essa banana a ser uma banana verde, uma banana que não está madura. Outro exemplo que eu posso dar para vocês, lembrem aí do processo da digestão. Todo alimento que nós consumimos, vocês sabem que eles vão sair de uma determinada maneira. E nós não vamos conseguir transformar essa parte final, esse produto, no que era inicialmente, né? No que era uma fruta, no que era um macarrão, uma salada. Vocês não vão conseguir voltar esse produto no que era inicialmente, que era o reagente. Outro exemplo que eu vou dar para vocês, lembrando também do sistema respiratório. O que é que nós temos? Nós temos que nós expiramos, né? Inspiramos o ar, e esse ar que nós inspiramos vai ser justamente com a presença do oxigênio. Vocês sabem que tem a homeostase, né? E esse oxigênio, ele se transforma em gás carbônico. Então vejam, o que entrou inicialmente no nosso organismo, que foi o oxigênio, ele mudou totalmente para outro tipo de gás, que foi quem? O dióxido de carbono ou o gás carbônico. Então nós não conseguimos voltar um para ser o outro. Por isso que é irreversível, você não consegue voltar. E por último, o exemplo da fogueira. A madeira que você queima, depois que ela vira cinzas, você não consegue voltar ela para ser aquela madeira que inicialmente ela não tinha sido queimada, tá bom?
Então, o fenômeno químico ou fenômeno irreversível vai ser aquele onde você não consegue voltar a matéria para ser o que era inicialmente, tá bom? Você não tem como fazer essa alteração de sua composição. Você vai ter uma mudança total e não vai ter como voltar atrás. Diferente do fenômeno químico ou fenômeno reversível. Qual vai ser a diferença deles dois? Que no fenômeno físico você vai ter, no caso, somente a alteração do estado físico. Você não vai ter alteração da natureza da matéria. O que seria isso? Lembre, fenômeno físico, fenômeno reversível e o fenômeno que vai alterar somente a natureza da matéria. Você vai ter a transformação de estados físicos. Como assim, professora? Exemplos que eu vou dar para vocês. Lembram do gelo, né? Então, o gelo vai ser justamente a água em estado sólido. Quando ele derrete, ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. E isso daqui vocês vão observar que vai ser justamente o processo da fusão. Fusão é somente uma transformação de estados, tá bom? De estados físicos. Então, vai ser um fenômeno físico e um fenômeno reversível. O carro amassado ou uma moto amassada. Vocês sabem que isso daqui vocês podem desamassar, as pessoas responsáveis, na verdade, né? Podem desamassar. E isso daqui ele não vai ter uma alteração no que é. Ele não vai deixar aqui de representar essa parte do carro. E por último, um exemplo muito bom, né, de vocês observarem, é justamente chocolate. O chocolate, vocês sabem que nós podemos colocar ele em banho-maria e a partir daí você derreter esse chocolate. Mas, caso você não queira ter esse chocolate em estado líquido, né, derretido, você pode deixar ele numa temperatura ambiente que ele vai acabar aos poucos voltando a ser sólido. Então, lembre, essa transformação somente de estado físico, no caso ele vai estar no estado sólido, vai passar para o estado líquido, ou do estado líquido vai passar para o estado gasoso. Isso vão ser transformações reversíveis, porque você pode voltar, tá bom? Até a matéria no seu estado inicial. E o outro nome vai ser justamente o fenômeno físico, ok? Então, esses dois são os tipos de transformações que a matéria ela pode acabar gerando, né? Acabar se transformando. Então, para fazer essa representação dessas transformações da matéria, surgiram algumas coisas, né? Que mostram justamente o que é que vai estar, o que matéria vai estar se envolvendo naquela transformação e como é que vai acontecer. E como é que foi feita essa esquematização, né? Foi feita através das equações químicas. O que são as equações químicas? São usadas para esquematizar as transformações químicas que acontecem, tá bom? Transformações físicas não? Não, porque você não vai ter transformação da matéria, ok? E aí o exemplo que eu posso dar para vocês vai ser o quê? Se vocês por acaso observarem a mãe de vocês fazendo bolinho. E aí vocês vão ver o quê? Que inicialmente vocês vão ter que separar todos os ingredientes que esse bolo precisa levar, que são os reagentes, voltando mais para essa parte da química, né? Nós temos os reagentes, que eles vão se misturar e a partir daí eles vão se transformar nesse lindo bolo, tá? Então é isso que acontece também nas transformações químicas e vai ser mostrado através das equações químicas. E aí eu vou dar exemplos para vocês de como são essas equações químicas, que vocês vão estudar muito aí mais para frente no ensino médio de vocês. Já vou logo adiantando, tá bom? Então, equações químicas, o que é que nós vamos ter? Vocês podem observar isso daqui, ó. Isso daqui vocês estão vendo o quê? Estão vendo letras misturadas com números, né? Tem aqui soma, tem seta também. Isso tudo para quê? Para indicar que reação, que transformação aconteceu. E aí, como eu estava comentando com vocês, eu estou falando muito de reagente e produto. Reagente e produto. Por quê? Porque nas equações químicas nós vamos ter os reagentes e vamos ter os produtos. Lembrando, reagentes vão ser aquela parte inicial, a matéria inicial que vai ser transformada, e os produtos vão ser justamente a parte final dessa transformação, tá bom? Então, aqui o que é que nós vamos observar nessas equações químicas? Nós vamos ter as fórmulas e os coeficientes. Qual vai ser a diferença dos dois e por que tem que ter essa nomeação? Porque tudo tem que ter uma maneira de ser representada
e também mostrar essas diferenças, né, essas transformações químicas que acontecem. Então, o que vão ser essas fórmulas, né? As fórmulas vão indicar quais substâncias participam da reação. Fórmulas, vocês vão observar o que, ó? Aqui, ó, a letra, ok? E o númerozinho que estiver aqui abaixo. Não foquem nesses números aqui que estão à frente, porque isso aqui é outra coisa. Então, fórmulas vão ser justamente mostrando quais são os elementos químicos que eu comentei com vocês que vão participar dessa transformação química, dessa reação química, ok? Então, o que é que nós vamos ter aqui de fórmulas de substâncias que vão participar dessa reação química? Nós temos o hidrogênio, temos o oxigênio, que vão acabar se unindo e vão formar a molécula de água, tá? Então, aqui é uma representação da junção para a formação de uma molécula de água. E aí nós temos também os coeficientes. Coeficientes vão ser o quê? Aqueles números que vão indicar quantas moléculas vão ser necessárias para essa reação. E aí vocês lembram que eu falei que a letra e o númerozinho de baixo são as fórmulas. Os números que vêm aqui na frente, ó, vão ser justamente esses coeficientes. Então lembre, os números que vêm à frente são os coeficientes e os números que vêm embaixo vão fazer parte da fórmula, tá? Que vão ser justamente as moléculas que vão fazer parte dessa reação química. Então, o que é que nós vamos observar aqui? Que o hidrogênio, nós precisamos de 2 moléculas de hidrogênio. Aqui, quando não vem nenhum número na frente, indica que você tem 1. Então, nós precisamos aqui de uma molécula de oxigênio, de gás oxigênio, da molécula de oxigênio. E nós formamos, na verdade, aqui, ó, 2 moléculas de água, tá bom? Então, lembrem, equações químicas, nós temos as fórmulas e os coeficientes. Fórmulas, letra e o númerozinho que vem embaixo, e coeficiente, o númerozinho que vem na frente, ok? E aí nós vamos ter tipos de transformações químicas. O que seria isso? As transformações químicas, elas podem ser mostradas de uma maneira, de 2 na verdade, e uma vai ser em relação ao tipo de reação química. E aí nós vamos ter alguns tipos e eu vou explicar justamente para vocês esses tipos agora, tá bom? Primeiro que nós vamos estudar vai ser justamente a reação de síntese ou adição. Adição, lembre aí de química, você vai ter que somar, tá bom? Então, vai acontecer justamente essa soma dessas estruturas que tem na reação química para elas se unirem. E aí, que exemplo eu posso dar para vocês? Eu tenho aqui um enxofre mais o ferro, e como é uma reação de adição, de síntese, eles vão se unir, formando aqui o sulfeto de ferro. Esses nomes são estranhos, mas não precisa se importar com eles agora, tá bom? Eu quero que vocês entendam que na reação de síntese ou adição, você vai ter a soma de 2 moléculas, de 2 átomos, que vão estar se unindo e formando aqui um produto totalmente diferente do inicial, ok? Então, lembrem, a adição você vai juntar os dois. Diferente do que? Do de análise ou decomposição. Isso vai ser a mesma coisa de subtração. Eles vão estar unidos, mas eles vão se separar depois de um tempo. É o que vocês vão observar aqui, ó. Todos vão estar unidos, mas como produtos, tá? O que vem depois, vocês vão ter eles separados, ó. Como vocês podem observar aqui. De adição, eles estão separados e se unem. E o de análise ou decomposição, eles estão unidos e vão se separar, tá bom? E aí nós vamos agora para a reação de deslocamento ou simples troca ou troca simples, tanto faz. E aí o que é que vocês vão observar? Nós temos aqui, ó, uma molécula, que você vai ter vários elementos unidos, e vai ter um átomo sozinho, de algum elemento químico. Aqui vocês vão observar que vai ser o ferro que vai estar sozinho, e nós vamos ter aqui, ó, essa molécula. O que é que vai acontecer nesse tipo de reação? Esse ferro, ele vai tomar lugar de um desses daqui que vão fazer parte da molécula. E aí o que é que vocês vão observar? O ferro, ele vai tomar o lugar aqui do cobre, que é representado pelo Cu, tá? Então observem, ó, o ferro vem para cá e o cobre ele vai ficar sozinho. É justamente o que você tem de resultado aqui, ó, tá? Do mesmo jeito aqui, ó, o ferro, ele vai tomar o lugar do hidrogênio e o hidrogênio ele vai ficar sozinho no lugar desse ferro. Que vocês vão observar justamente isso também, ó. O ferro junto com o cloro e o hidrogênio que estava aqui sozinho agora, tá bom? Essa reação de troca simples
ou simples troca vai ser justamente um só elemento vai tomar o lugar de outro. E aí vocês vão ver aqui o próximo que vai ser de dupla troca ou substituição. Simples troca, vocês viram que só foi um que mudou de lugar, né? No caso desse dupla troca, vocês vão ter dois que vão trocar de lugar. E aí como é que vocês vão observar? Olhem aqui, ó. O sódio, que é o Na, ele vai tomar o lugar do Ag, que é a prata, e o Ag vai tomar o lugar do Na. Eles vão trocar, ó, dupla troca. E é justamente o que você vai ter, ó. O Na vai se juntar com o NO3 e o Ag ele vai se unir com o Cl. Do mesmo jeito vocês vão ver aqui embaixo, ó. O ferro vai tomar o lugar do hidrogênio e o hidrogênio vai tomar o lugar do ferro. Então você vai ter o que, ó? O hidrogênio com o enxofre e o ferro com o cloro, tá? Dupla troca você vai ter dois diferentes trocando de lugar para acontecer essa reação química, tá bom? Um outro tipo de transformação que vocês vão observar vão ser transformações que vão acontecer a partir de uma determinada ação. E aí, como é que vocês vão observar e vão diferenciar? Vamos ver agora, tá? Então, transformações químicas, elas podem acontecer através da ação do calor, que é também chamada de pirólise, tá? E os exemplos que eu posso dar para vocês quais são? Por exemplo, se você tiver um aquecedor, aqui não precisa, né? Mas no sul, as pessoas usam aquecedores, que você vai ter o que? A ação do calor para esquentar. E, através disso daí, você vai ter uma transformação química, ok? Nós temos também outro exemplo por ação de calor. Se você quer fazer um pudim, vocês sabem que tem que colocar o açúcar para derreter, né? Para fazer aquela calda bem gostosa. Então, essa transformação aqui também vai ser feita por calor. Por quê? Porque esse açúcar você tem que colocar no fogo para ele acabar derretendo, tá bom? E também o outro exemplo vai ser justamente o assar ou torrar o pão, né? Como vocês estão observando aqui na imagem. Então, eles também vão sofrer uma transformação, vão mudar através da ação do calor. O outro tipo de transformação química vai ser através da ação da luz. Que exemplo eu vou dar para vocês? A fotossíntese, que é o que as plantas elas realizam, tá bom? Elas, através da presença da luz do sol, da ação, ó, da luz do sol, elas vão conseguir fazer atividade dentro da planta, né? Que é justamente a liberação do oxigênio e também acabar tendo a produção de glicose, que é o açúcar, e também utilizar o dióxido de carbono para fazer essas trocas gasosas, tá bom? Um outro exemplo vai ser também a formação do ozônio, que é a camada de ozônio que vocês sabem que tem aí na nossa atmosfera, tá? E aí o que é que acontece? Nós temos aqui, ó, que moléculas de oxigênio, elas vão se unir através da presença também solar, tá bom? Outro tipo de transformação é por ação mecânica. Nós temos que realizar uma determinada ação, nós humanos, para que aconteça esse tipo aqui de transformação. E o exemplo que eu vou dar para vocês vai ser justamente de riscar, de acender um fósforo, tá bom? Você vai ter que realizar uma ação mecânica para ter a transformação do quê? Da combustão desse palito de fósforo aqui, ok? E nós vamos ter também o tipo de transformação por ação de corrente elétrica. Nós vamos ter aí, podemos fazer em laboratórios também, esse tipo aqui de reação. Que o que é que acontece? Nós vamos ter determinada parte aqui, né, do experimento e vamos ter aí uma pilha, uma bateria ligada para que essa reação aconteça. Esse tipo aqui de reação é chamada também de eletrólise. Mas isso vocês vão ver mais à frente, porque é meio complicadinho de explicar para vocês agora. Mas já fiquem cientes que tem esse tipo aqui de transformação química por ação de corrente elétrica. Você tem que ter energia para que essa reação aconteça, ok? E nós vamos ter também a transformação química por junção de substâncias. E aqui o que é que vocês podem observar? Também é feito em laboratório, onde você vai ter uma determinada solução, tá? Que tem essa coloração azul, e se você colocar pregos dentro dessa solução, depois de um determinado tempo você vai ver a transformação da cor e você vai ver que esse prego ele acabou unindo um determinado tipo de substância que tem nessa solução que é justamente o cobre, tá bom? E aí a aula de hoje foi isso, espero que vocês tenham entendido essa questão de transformações químicas e físicas e quais os tipos também, né, os tipos de transformação que podem acontecer.
Qualquer dúvida, podem falar no WhatsApp e também falar qualquer coisa, né, comigo, e eu vou estar aí para atender vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.